Carolina, Catarina, Alan. A gente vai aguardar mais uns 10 minutinhos, tá bom? Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Que bom. Bem, professora, foi ótimo. Ah, então ótimo. Vocês conseguiram realizar as atividades? Professora, na verdade, eu consegui parcial, porque eu iniciei já o curso, já iniciei com o curso em andamento, e aí eu fiquei em fazendo trabalho em várias disciplinas. E coincidiu também do meu filho também estar em atividade na escola, e eu fiquei assim, como eu estou fazendo duas, eu fiquei bem enrolada, eu não sabia se eu corria para a sala ou se eu corria para a cozinha. 9 e 12 aqui no meu. Eu quero iniciar no momento, porque hoje nós vamos ter várias atividades aí, e com certeza vamos poupar aí nessa questão de finalizar no tempo correto, porque já tem alunos aí falando que às vezes não pode assistir a aula toda, então por isso que a gente tem que ser pontual, né? Aí, Marcela, se você quiser dar início já, falar alguma coisa, fique à vontade. Boa noite, professora. É a Ana Carla. Boa noite, Ana Carla. Eu ainda não entendi também essa parte do fórum. Aonde é o fórum? Eu coloquei lá na plataforma, Ok, mas professora. essa parte do fórum não entendi. Não, o fórum é mais para interagir. O fórum é como se fosse um chat que tem no início lá do curso, que você vai colocando, comentando algumas dúvidas, algumas situações, mas não tem problema, aquilo ali é só para incentivar, tá? Se você já postou na plataforma, tá ok. E se não postou tá. e me mandou por e-mail, também já está em dias. Tá, Porque o que eu Vanessa? fiz foi plataforma e enviei para o seu e-mail também. Então tá ótimo, já está respaldada. Aí, professora, eu também não sei se eu assistirei toda a aula hoje e amanhã, porque eu tô com dengue. Então, não sei se eu vou conseguir ficar até o final assistindo, tá bom? Tá bom, então, combinado. Ok. Marcela, pode falar, Marcela. Eu quero dar as boas-vindas aos alunos novamente. Comunico a todos que essa aula será gravada, tá? Para posteriormente ser publicada no canal das faculdades da AN e no EAD Box, tá bom? Professora, qualquer coisa, você pode estar me comunicando que eu retorno aqui à aula para dar qualquer orientação que for, tá bom? Ok. Olá, alunos, boa noite, bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina. Tem alguém aí com áudio aberto? Se puder fechar, tá? A Vanessa. Vanessa, você está em 2 dispositivos, aí por isso que dá eco. Tá bom, obrigada. Então, gente, como eu estava falando, nós estamos iniciando aqui a nossa terceira aula da disciplina de comunicação educacional. É uma disciplina muito importante na área do educador, em todas as áreas, tá? Na área do empreendedor. Então, você vê a necessidade de se comunicar, como é importante. E aí, hoje, nós vamos falar um pouco da importância das expressões, dos gestos, da forma de você se posicionar. Então, eu quero iniciar aí com um vídeo de Charlie Chaplin, que foi, assim, um diretor, ator de cinema famoso e que revolucionou a arte de apresentar, porque os filmes de Charlie Chaplin eram mais em forma de mímica, de gestos, e ficou famoso e reconhecido. Então, assim, era na modalidade de comédia, de fazer as pessoas rir, e realmente tem um pequeno trecho aqui de uma história que eu acho legal a gente assistir para depois estar comentando e analisando. É 2 minutinhos e meio, tá bom? Então, vamos lá. Colocando aí no nosso chat se estão ouvindo bem, se está tudo certo. Se o som está bom.
Ok, pessoal? Então, isso aí é um trechinho, né? Muito legal. Eu não sei se alguém aqui já é fã de Charlie Chaplin, já assistia, e gosta, né, dessa modalidade de filme aí, o Cine Mudo, então, que fez muito sucesso. Espera aí, deixa eu só fechar aqui. Pronto. Então, quero ouvir um pouquinho. Alguém quer comentar alguma coisa desse filme? Quer complementar? O pessoal está tímido hoje. Como eu falei para a senhora, né? Quando a gente se vê falando, a gente vai identificando nossos erros. E aí gera uma timidez e aí um bloqueio. Eu simplesmente me bloqueei. Eu fiquei por volta de 9 horas até 11 horas tentando fazer um vídeo de 1 minuto e eu não conseguia, gaguejava e a expressão facial falava mais alto e aí eu desisti, né? Desisti. Peguei, fui tomar um banho, aí eu fui fazer o meu almoço e assim, a gente quando passa a perceber como é que você fala, articula, tal, você vai vendo seus erros. E aí cria um bloqueio, e a gente não pode deixar isso acontecer. Tânia, mas é isso mesmo, você agiu corretamente. Dá uma pausa, tá? Tenta um pouco desestressar aí, porque isso, de uma certa forma, cria tensão, porque você exigiu muito de você. E eu já falei aqui que isso é bom, é porque a pessoa se preocupa muito, né, com o resultado do que está fazendo. E quando a gente quer dar o melhor, aí você se cobra muito, por isso, é a questão do perfeccionismo. Então, isso tem um lado bom. Então, você fez certo, deu uma pausa, aí no outro dia você retoma e consegue, tá? Então, não seja tão, não cobre tanto de você. Então, faça algo que você conseguiu. E aí você vai aperfeiçoando com o tempo, tá bom? Fica tranquila. Então, gente, é importante essa fala da Tânia, porque realmente é assim. E até a gente que está acostumado já a falar para muitas pessoas, sempre a gente tem essa sensação, esse medo, essa ansiedade, né? Causa um friozinho, né, no estômago. Nós vimos aqueles 2 palestrantes na nossa segunda aula, que é o professor Vicente, o professor um instrutor, Marcelo do Proerd, eles falaram isso, não sei se vocês lembram, que por mais que você tenha, né, a prática aí da apresentação,
da fala, da oralidade, você sente sim. Por quê? Porque nós nos cobramos muito e a gente quer sempre algo perfeito. E por isso a gente tem essa sensação, esse nervosismo. Então, vem dessa questão da responsabilidade. Então, isso é bom, tá? Isso faz com que a gente se prepare melhor. Pode falar, Michele. Uma coisa que a Tânia falou que eu lembrei é que o professor Vicente e o Marcelo também falaram, né, na última aula, sobre a repetição. Mês passado eu apresentei um talk com o professor Vicente, né? E aí eu lembrei de antes da gente começar essa matéria, eu fiz um curso de oratória, um curso simples, né, desses gratuitos, que me ajudou bastante, porque uma das coisas que eles fixaram muito foi sobre a repetição, o poder de você treinar em casa. Tipo, a Tânia passou um dia todinho, mas aí no segundo ela vai de novo, apresentando para ela, ou na frente do espelho, ou na câmera do celular, e você acha que você não aprendeu nada. Só que quando chega na hora da apresentação, você se surpreende, porque o seu cérebro, ele realmente sugou as informações que você treinou. Fantástico, Michele. Tá? Obrigada por contribuir. Então, vamos lá. Alguém mais quer falar? Então, vamos iniciar, tá? Conforme for, vocês podem ir acessando o chat, falando, comentando, que eu estou acompanhando aqui. A oratória, gente, nós já vimos aí, né, no nosso início, mas a gente sempre vai bater em cima dessa tecla, desse conceito aí que nos inspira, que nos faça entender o que é realmente a oratória. É a arte de falar em público de forma estruturada, deliberada, então tem a intenção de informar. Você vê que aí Charlie Chaplin, no filme, ele teve todo um planejamento, é uma história, e a busca, o objetivo dessa história é contar esse enredo, que era um vendedor, na realidade, um vidraceiro, e era a forma que ele encontrou para sobreviver, para ganhar algum dinheiro. E ele faz essa dramatização e incorpora o vagabundo, aquele que trapaceia, que engana. Então, isso é uma das marcas do filme, do cinema de Charlie Chaplin. Então, ele usa aquela criança para também ajudar, né? Até que o guarda ali aparece. Tem um enredo, a história tem um enredo com esse desfecho, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E é isso que a gente tem que se preparar. Então, a gente sabe aqui que na oratória o mais importante é o roteiro, é o planejamento, você se preparar para o que você quer falar, para quem você vai falar, o que você vai falar e o que você quer alcançar com essa fala, com essa apresentação, com essa dramatização. E hoje, professora, mais oratória, um cine mudo, está comprovado. As pessoas, elas tendem a alcançar maior sucesso nas apresentações através das expressões corporais. Então, se você ficar parado, estático, o seu público ele vai se entediar, por mais que o assunto seja interessante. Então, a gente viu também aí Mário Sérgio Cortella, né, a forma que ele se comunica, gesticula, percorre a sala, olhando para as pessoas, contando histórias. Então, assim, é um exemplo para a gente também se inspirar. E a oratória, como eu falei antes, no início da aula, ela é essencial em todas as áreas do conhecimento humano, porque todas elas precisam de boa transmissão. Ou você é um líder, ou você é um subordinado, você precisa aprender a se comunicar bem com o teu grupo, com os teus colegas, com os teus subordinados, com a tua equipe, com o teu público, com os teus alunos, para tudo. O poder da comunicação, ela convence e você realmente alcança objetivos extraordinários. E aí, como a Michele, ela falou que o treino, a repetição, algo que você não domina e você vai treinar, você vai ensaiar, você realmente alcança a expertise nessa fala, nesse jeito, nessa abordagem, tá? Então, isso é muito interessante. E aí o medo de falar em público. Depois a gente vai ver uma pesquisa que é muito interessante, que as pessoas até falam, será que é verdade?
que foi feita uma pesquisa e comprovou-se que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da própria morte. Isso é bem impactante, né? Olha que preocupação. Então, para você ver que isso é normal, e isso aí é geral. O medo de falar em público, principalmente, não sei se já aconteceu com vocês, quando você você é pego despreparado. Por exemplo, você está numa reunião e alguém vai lá e fala, fulano, você poderia fazer um comentário, falar sobre isso ou aquilo, e você está despreparado, você não estava esperando, e tem um público e você se vê diante de uma saia justa. Então, isso realmente te pegou desprevenido, você não esperava aquilo, você não se preparou e acaba sendo constrangedor, você se perde. E aí você começa a fazer rodeios e a tentar sair daquela saia justa. Então, isso acontece e a gente vai aprendendo com isso, a nunca ir desprevenido para uma reunião, a você sempre ir aí com a carta na manga, porque você vai lembrar, aconteceu uma vez, pode acontecer outras. Então, olha, né, a importância. Então, aqui, só olhando aqui os comentários. Aqui, gente, o que gera esse medo de falar em público? Então, nós temos aí, lá na apostila, algumas técnicas aí para eliminar a timidez. E é importante a gente estar vendo aí quais técnicas que vão ajudar a gente nesse palco da oratória. Lá no tema 12, a gente também vai estudar nessa aula como a gente pode fazer essa revolução, falar bem em público. E o tema 13, vestir-se bem para uma apresentação. Olha que interessante. Tem um ditado que fala, se vista como um rei e será tratado como majestade. Mas a gente vai ver mais o significado disso, tá? Para a gente não ter equívocos. Linguagem corporal, como eu falei para vocês, hoje ela é mais importante do que a fala, do que o conteúdo. Olha que interessante. Dificuldades em falar em público. Todos temos. E aqui nós temos aí quais são os elementos que realmente vai garantir uma boa comunicação. Primeiro, a postura. Você tem uma postura adequada, se posicionar com firmeza, né? Transmitir segurança, isso é importante. O vestuário. Muitas vezes a gente pensa que tem que ser bem chique, está na moda. Não. O vestuário, ele tem que te dar o quê? Ele tem que te deixar à vontade, fazer você se sentir bem. Então, não adianta você estar ali impecável e estar ali apertado, né, indisposto com aquela roupa, não, eu não estou bem. Então, tem que ser algo que faça você se sentir bem. Porque isso é importante. Você é o palestrante, então você tem que estar bem tranquilo e com a roupa também confortável, uma roupa elegante, que você se considere elegante também, tá? A voz, treine a voz, como é importante falar com firmeza, num som também, sem falar gritando, e aí, mais uma vez, entra o treino, treinar a tua voz, gravar, para você fazer essa autoavaliação, o que precisa melhorar? Dá pausas para respirar, toma uma água, né? Joga uma pergunta para o teu público, enquanto o teu público responde, você está ofegante, está tremendo, então aí joga um questionamento, tem essas cartas na manga, esses coringas que a gente fala, e aí você vai lá, respira fundo, toma um gole de água e volta a falar. A argumentação, para você argumentar, você tem que conhecer, você tem que dominar o assunto, você tem que estudar, você tem que pesquisar. Isso é importante, porque aí você, além de saber argumentar, você já vai ter um vocabulário que essa pesquisa, que essa leitura vai te proporcionar, tá? E hoje, gente, o grande segredo é a leitura. Mário Sérgio Cortella, ele fala que em uma das palestras dele, que uma coisa que deixa ele muito chateado é quando alguém chega para ele e fala, professor, o senhor tem o dom da oratória. Aí ele diz que se sente magoado com aquilo. Por quê? Porque ele não tem dom, ele se esforçou para chegar onde ele chegou. Ele diz que estudou muito, diz que ele leu
milhões não, é exagero, né? Que ele leu vários livros para se especializar e para se tornar o grande orador que ele é hoje. Então, olha bem, não é dom, porque quando a gente vê pensar, a pessoa tem dom, já nasceu com aquilo, então não precisa se esforçar. Não é bem assim. A gente sabe que a gente, como educador, como palestrante, a gente não para, nós temos que ser eternos aprendizes, tá? E a gente aprende mais depois que você ensina, que você fala sobre um assunto. Aí você já sai dali com aquele domínio e você começa a ter prazer por essa arte de falar. Você vai adquirindo prazer à medida que você vai exercitando. E o gesto, como é importante, o gesto ele tem que acompanhar as palavras. Então, é importante aí, você está falando de uma história alegre, você tem um gesto alegre, positivo. Você está falando de uma história triste, você vai ter que ter um gesto realmente que expresse as suas emoções. E o gesto ele tem que ser natural, ele não pode ser forçado, não pode ser aquele gesto exagerado, tá? Então, é o gesto que vai colorir toda a apresentação. Olha que legal, que interessante. Aqui, gente, algumas técnicas aqui que realmente funcionam para eliminar de vez a timidez, dominar o assunto. Então, você tem que estudar, tem que pesquisar, praticar, treinar, foi o que vocês falaram, né? E procurar se conhecer. Quais são os seus pontos fracos? Então, grave as suas aulas, grave as suas falas, assista, faça essa autoavaliação. Faça contato com os ouvintes antes de falar. Quem são os seus ouvintes? Às vezes dá tempo, às vezes não dá. E aí você pode fazer o quê? Um diagnóstico. Se for uma palestra que você vai participar, você já pesquisa quem são esses participantes, qual é a área desses participantes. Então já dá para você fazer aí uma investigação para você se preparar, usar todas as possibilidades. Então tem aí no teu roteiro, tá? O plano A e o plano B. Pense numa possível falha. Vá preparado. Isso também é importante. Não elimine totalmente o medo. Como eu falei, o medo ele é bom, a insegurança ela é boa, porque isso nos gera responsabilidade com o que a gente faz. Mas você tem que controlar. Controle e vai canalizando essa energia do nervosismo para o entusiasmo. E aí, quando você inicia essa prática, aí você consegue finalizar com êxito, tá? Desenvolva a tua autoimagem, a tua autoestima, isso é importante. Você, como eu falei, a questão do vestuário, não adianta você estar ali com a roupa e se sentindo, né, até sem ar, coloca uma roupa muito apertada, um salto que incomoda, você está tá machucando seu pé, você não consegue nem andar, mas o sapato é elegante, então eu vou com o sapato. Não pode ser assim, você tem que realmente colocar algo que vai te dar conforto e fazer você se sentir bem, né? Então, não pergunte, você se olhe no espelho e se valorize, tá? Desenvolva a sua autoestima, treine, fale com você, tá? Leia livros aí motivacionais, se ame. E isso você, quando a pessoa ela é positiva, ela transmite isso para o público. Como é bom você encontrar uma pessoa autoastral, positiva, que tem essa firmeza, essa segurança, e a gente tem que se valorizar. E você é uma pessoa como outra qualquer, uma pessoa normal. É isso que dá o impacto, porque às vezes, por estar lá na palestra, muitos profissionais se sentem superior, e isso torna um pouco arrogante. E a questão da humildade, a humildade ela cativa, é isso que dá o carisma, é que faz realmente esse ponto positivo nas pessoas. E aí a gente vê, às vezes, situações que a gente se modela através dessas pessoas, da questão da humildade, né? Nelson Mandela era ele conquistou as pessoas pela sua simplicidade, pela sua humildade, Gandhi, e outras pessoas aí, poetas famosos, Cora Coralina, que eu falei sobre ela já,
Então, assim, era uma pessoa muito humilde, de origem humilde, e que não perdeu isso diante de tanto talento, de tanto brilho, continuou com essa simplicidade, tá? E falar em público, gente, é uma honra. Quando a gente é chamado para falar, para apresentar, que maravilha! Outras pessoas pararam para te ouvir. Então, olha que honra, que privilégio. Pense nos seus problemas e mais no seu público. Aquela palestrinha do Mindset, ela fala muito sobre isso, né? O Mindset, ali que você tem que ir, o Mindset de desenvolver essas artes positivas, pensar positivo. Então, evitar pensar no problema e focar realmente no que é bom, no que é positivo. Isso sim é útil, né? E aqui nós temos essas 12 técnicas importantíssimas e mais outras, mas eu trouxe as principais para a gente estar falando. Falar em público se aprende com o tempo, não é um dom. Falei até o exemplo de Mário Sérgio Cortella. Então, às vezes, a gente inicia super mal, mas depois vai se aperfeiçoando e aí, olha, de repente você se torna uma pessoa talentosa e super renomada naquilo que você se propôs a estudar, a crescer, porque tudo é esforço. Mário Sérgio fala muito isso. É leitura, é curso, é treino. Então, mesmo aí os oradores mais experientes, eles ficam nervosos. Isso é normal. Só você vai saber que está nervoso, a não ser que você passe isso, comece a tremer, como eu falei, mas aí dá uma parada, joga um questionamento, faz uma dinâmica, chame alguém da plateia, do público, até você respirar, tomar uma água e voltar aí a se recompor. É importante você memorizar essa introdução e a conclusão da palestra, para que você não fique perdido. Entendeu? Então, a introdução é o que é realmente mais impactante. É a apresentação é que vai realmente garantir esse pré-julgamento do teu público, que eles vai dar aquela primeira impressão e é que fica. É o teu cartão postal. Então, faça uma introdução que realmente dê esse impacto. E a conclusão, como eu falei, escolha uma frase de impacto, uma música, um texto, que realmente vai impactar no teu assunto. Saúde os presentes com voz alta, segura, cumprimente o teu público, cumprimente a tua plateia, e aí tome água, são essas técnicas aí de respirar, tudo em ordem. Relaxe. Então, você vai criar um ritual como os atletas fazem, até os atores também, para entrar em cena, os lutadores. Isso é um ritual. E, antes de tudo, fazer uma oração. Como a oração ela é positiva, então é tremenda. Faça uma oração e você realmente vai estar bem preparado. E a autoestima, gente, a gente fala muito nisso, né? Muitas vezes a gente vai dar uma palestra, por exemplo, de beleza, e aí você vai com a autoestima lá embaixo, vai falar sobre a beleza, a moda, o que está na moda, sobre vestuário, e aí você vai bem para baixo. Você vai falar, às vezes, sobre positividade, e vai lá bem sério, sabe? Sem alegria, sem ânimo. Então, a autoestima ela é importante para você falar sobre qualquer assunto, não é só sobre esses tópicos que eu comentei, não. Então, é importante você traçar um plano de ação para rever realmente esses comportamentos e treinar e fortalecer essa autoestima, essa comunicação, o que pode melhorar, tá? E aí, quando você começa a gostar de si mesmo, a se valorizar, realmente você vai estar desenvolvendo um eu comunicador mais desenvolto, mais desinibido, mais autoastral e mais preparado. Isso é importante. E aqui eu trouxe novamente, né, alguns grandes nomes aí que representaram muito nos discursos, que são Gandhi, Fidel Castro, Che Guevara, Martin Luther King, Evita Peron, Madre Teresa de Calcutá, Kennedy, Mandela, Barack Obama, e tem vários outros aí.
Jesus Cristo. Então, muitos outros que eu não falei e que representaram aí muito com seus exemplos, com a sua forma de falar e que são lembrados com honra até hoje. E falando especificamente sobre Steve Jobs, que fez muito sucesso e até hoje, mesmo depois de ter falecido, ele deixa um legado. Então, a tua experiência, ela foi realmente memorável. E o que encantava a todos que assistiam? Realmente o trabalho dele, ele protagonizou uma história de sucesso, que leva o nome de toda uma equipe, mas que ele, o segredo dele, era transmitir um conteúdo completo, algo simples e marcante. E ele falava numa linguagem tão simples de entender que ele conquistava o seu público. E isso que realmente marcou. E aí é isso que nós temos que se espelhar, a gente conhecer os nossos pontos positivos e os negativos, ensaiar, praticar, dominar as informações, porque para mim transformar algo complexo em algo simples, eu vou ter que estudar, eu vou ter que dominar, para que realmente eu consiga. O que é isso? Essa transformação de algo complexo em algo simples se chama... nós estudamos muito em didática isso. É transposição. E daqui a pouco nós vamos ver detalhadamente como é a transposição didática. Eu já falei isso também para vocês, tá? As palavras foram uma das armas de Mandela. Olha que interessante. Como eu falei, ele marcou pela luta aí da classe negra, né, da libertação, e ele usava muitas palavras para aconselhar, para impressionar, e que realmente conseguiu. Ele conseguiu convencer, ele conseguiu muitas situações aí que ele ganhou com a própria palavra, com o diálogo, frase que realmente teve importância na sua época contra o apartheid, como na vida de várias pessoas ao redor do mundo. Então, ele teve essa grande influência. Então, análise. Eu gostaria que você se perguntasse para você mesmo, para estar trabalhando essa questão da autoestima, como você se pretende se ver daqui a um ano? Como você se enxerga daqui a um ano? Já pensou, já parou para pensar isso? Você trabalha em cima disso? Você está fazendo alguma coisa? Está agindo para que isso aconteça? Que progressos você quer fazer? Que empecilhos você quer suprimir? Quais são os obstáculos que você tem que enfrentar? E quanto tempo você está disposto a investir? Porque muitas vezes a gente sonha alto, mas não quer sair da cama, não quer sair do lugar, não quer sair do conforto e às vezes não quer se dedicar. Então, é isso que é importante, você se questionar, tá? O que você quer investir, quais as suas estratégias, que tipo de ajuda você vai precisar. E essas informações servem para você se planejar, avaliar o que você pensa, o que você faz, principalmente na questão da apresentação, para ser um bom orador. E aí tem algumas dicas aí de 3 qualidades essenciais para você se tornar referência naquilo que você faz. Primeiro, autoconfiança, que é a autoestima, você gostar e se valorizar, tá? Paixão pelo assunto. Então, é fácil falar de algo que você domina, algo que você gosta, isso vai te dar prazer, e até para estudar, para pesquisar. Gente, e eu falo uma coisa para vocês, até um assunto que você não domina, se você estudar e você aprender, você também vai pegar amor, você vai encontrar facilidade com o treino, com a pesquisa, com o estudo, e vai se tornar apaixonado pelo assunto. Então, tente também variar. Faça isso, desde que você seja entusiasmado por aquilo. Se não te agradou, então abandone. Nunca é tarde para abandonar. Procure algo que vá te trazer essa paixão e esse entusiasmo. Isso é essencial. E aqui, como nós falamos sobre a questão da apresentação. Então, as pessoas, elas fazem julgamentos
baseados aí naquela primeira impressão, né? E a linguagem corporal, ela dá essa primeira impressão, tá? E aí fala, por que que a gente julga isso? Olha, dificilmente a lógica do seu discurso poderá desfazer uma primeira má impressão quanto à sua apresentação ou um gesto desleixado. Ao passo que uma boa apresentação, gestos seguros, um estilo confiante, pronto, você já vai conquistar a tua plateia. É metade da batalha ganha. Então, vocês têm que investir aí para dominar essa apresentação verbal, tá? De que forma, professora? Exponha algo positivo. E aí a comunicação, ela envolve essa expressão facial, de gesto, sorriso, o movimento do corpo. Assista aí essas palestras desses grandes oradores, o que que impressionam? Roupas, tá? Que, como eu falei, não precisa ser roupas da moda, mas algo que você se sinta elegante. Então, a forma de você se sentir bem, isso você transmite para o teu público. Então, nem mesmo... às vezes uma pessoa bem simples, mas ela está tão ali positiva, tão alegre, que aquilo já se torna, aí você já começa a achar bonito uma roupa que você nem gostava. Eu tiro uma professora que eu tive no doutorado agora, eu nunca gostei de roupa indiana, eu acho assim, sabe? Não sei, não gosto. Gosto, né? Cada um tem o seu. Mas eu achei a roupa indiana tão bem nessa professora, sabe? Ela estava tão alegre, tão disposta, tão à vontade, e aquilo ficou tão, se tornou bonita. E ela não é uma pessoa que a gente fala, porque hoje as pessoas acham que esteticamente, para ser bonito, tem que ser magro, esbelto, né? Alguns tem que ser perfeito ali, nariz bem afilado. Não, uma pessoa normal, bem robusta, mas ela estava tão assim, ó, positiva, que ela estava linda. E é isso que eu me espelho nessas pessoas para que a gente se sinta bem. Quando você se sente bem, você transmite isso, essa positividade. E acaba aí agradando e atraindo esse público, né? Se tornando aí realmente fãs da tua imagem, do teu jeito de se expressar. E aqui fala gesticular sem perder a naturalidade, porque quando a gente vê que falar, olha, os gestos é que atrai mais, aí você começa a querer se gesticular mais do que deveria, e acaba perdendo aí a naturalidade. Aí fica meio que robotizado, meio que mecânico. Então, os gestos, eles servem para ilustrar a tua fala, o que você está falando, tá? Então, começa a ser praticamente inconsciente, você nem vê. E aí começa. Mas você tem que se controlar, porque até os vícios de linguagem, a questão do né, aí, começa também a ser involuntário. E se você não te ouvir, você não vai perceber, a não ser que alguém te critique. Fala, olha, você está repetindo muito né, o aí, o então. Olha, você está mexendo estranho, tá com aquela mania. Então, se é importante você se ver. Grave um vídeo falando, e aí você vai se autoavaliar. O que eu preciso fazer? Falar mais devagar, gesticular menos, ou gesticular, né, mais favorável com a minha fala, coordenando aí as ideias. Isso é importante, tá? Então, temos que ser coerente não só com a nossa fala, mas com os gestos. Viram os gestos lá do príncipe William? Que ele fez um gesto normal, 3, né? E aí, olha lá a distorção da câmera. Então, até isso a gente é pego de surpresa. Então, é só um exemplo e relembrando aí um fato que realmente, né, teve o seu impacto. E aqui, mais uma vez, da linguagem corporal, olha aí essa pesquisa, gente, que interessante. A importância da entonação da voz é 38% na oralidade dos palestrantes. Vermelhinho, que é 55%, são gestos, são as comunicações não verbais. Olha a importância dos gestos. E as palavras é 7%. Olha que interessante. Mas de nada adianta você gesticular, ter uma oralidade excelente
e não saber o que falar. Aí também é um conjunto, tá? Então, assim, a gente se destaca nessa questão da importância do que destaca mais na hora da apresentação, mas é um conjunto. Tudo tem que estar em sintonia. Eu tenho que falar coerente, medida, de forma clara, e os gestos que vai ilustrar toda essa comunicação. Então, nesse contexto, é importante a gente saber como nós somos avaliados. E aí, o que eu falei para vocês antes, no início, que no Fantástico, aí no ano ainda antiga essa reportagem, mas que eu trouxe aqui, porque causou muito impacto, exibiu aí, na sua reportagem, um episódio que colocou em evidência o que deixa muita gente preocupada, que é falar em público. Então, as pesquisas, os especialistas chamam a atenção para esse estudo, ainda em 2015, mas que vale até os dias de hoje. E olha bem, ficando até à frente do temor de conviver com problemas financeiros e até de doenças que levam à morte. Então, o medo de falar em público alcançou 41%. O medo de problema financeiro foi 22%. E de adoecer, 19%. Né? Pode ser que tenha mudado um pouco a concepção das pessoas diante agora da pandemia, porque nós realmente estamos com esse medo maior dessas doenças, mas ainda continuamos com essa tendência de ter muito medo de falar em público. Então, está na hora de combater, está na hora de treinar e de dominar isso, porque realmente isso é impactante. E eu acho um absurdo as pessoas terem mais medo de falar em público do que de morrer e de adoecer. Não sei se vocês concordam comigo. E aí, voltando para um assunto que também é tão importante para o professor, eu acho que, para mim, o assunto mais importante, né, nas técnicas da oratória, nas técnicas das estratégias, tudo entra a transposição didática. Porque hoje eu consigo transformar o meu conteúdo, diminuir ele o 100% daquele conteúdo em 20%, transformando ele em algo realmente com 20% que o meu aluno aprenda. De que forma, professora? Eu estudar bem, dominar, né, aquele assunto extenso, complexo, e esquematizar, e levar para o meu aluno aquele entendimento de uma forma simples, e com certeza ele vai conseguir assimilar, porque eu vou me colocar no lugar do aluno, eu vou usar um vocabulário adequado, eu vou dar exemplos, eu vou usar um mapa mental, eu vou usar alguns recursos de vídeo, de histórias, de parábolas, vou pesquisar o que realmente vai encaixar para me transmitir aquele conteúdo maçante, estressante, complexo, em algo bem simples. É o que eu fiz com aquele livro, Mindset. Eu resumi, coloquei algumas ilustrações, trouxe algumas parábolas para mostrar para vocês o que é Mindset. Mindset fixo e de crescimento. Mindset fixo é aquelas situações negativas que a gente tem de pensar tudo, e o mindset de crescimento já é tudo positivo, e que nós nascemos com esses dois lados aí, mas que eu posso mudar, que eu posso treinar, que eu posso investir nos mindset de crescimento e me tornar uma pessoa positiva e que realmente consiga ir, entenderam? Então, é isso que eu estou falando de transposição didática. E olha o que o texto fala. Transposição didática, ela deve ser utilizada na mediação entre o conhecimento científico e o escolar, de modo a facilitar o processo de aprendizagem. Então, eu tenho que facilitar o entendimento do meu aluno, né? Então, para isso, eu tenho que dominar, eu tenho que simplificar e usar uma linguagem clara, tá? Então, isso é o importante, gente, que a gente possa realmente dominar o meu conteúdo. E aí, quando eu escolho algo que me agrada, que me causa entusiasmo, nem que eu não saiba muito,
mas se eu estou disposto a estudar a fundo para aprender, pronto, vai me causar entusiasmo. E aqui eu acho interessantíssimo essa fala de Rubem Alves, que eu gosto de usar. Rubem Alves, ele fala, olha bem, em sua filosofia culinária, que o professor ele deve preparar sua aula da mesma maneira que o chefe de cozinha prepara a sua comida. Olha que maravilha, quando fala em comida, né? E ele fala o seguinte, ele vai mais além, que às vezes a gente não precisa ter muitos ingredientes. A gente pode ter uma panela velha, tá? Mas você fez ali, são poucos ingredientes, mas se você tem amor, aquela comidinha vai sair um espetáculo. Você consegue fazer uma comidinha gostosa, com poucos ingredientes, na panela velha, mas por quê? Porque você fez aquilo com todo o amor do mundo, você caprichou, você tem todo o seu jeitinho ali, particular, para fazer aquilo que você gosta, que é para sua família. Olha que maravilha! Então, isso aí me impacta e me chama a atenção. Então, eu tenho que fazer da mesma forma quando eu vou ensinar, né? Do mesmo jeito que eu vou preparar minha aula, eu gosto de cozinhar, adoro cozinhar. Eu sou goiana e eu tenho receitas ainda típicas lá da minha região. E aí, final de semana, aqui, eu praticamente, se der, eu cozinho todo dia. E aí eu gosto de fazer minhas comidinhas. E, particularmente, não é modéstia, não. Eu gosto, e porque eu gosto, eu faço comida bem. Então, eu me chama a atenção isso. Poxa, então eu vou preparar uma aula com amor, eu vou pesquisar, eu quero dar o meu melhor, para que realmente eu consiga transmitir aquilo que é necessário. E é assim que um bom professor, ele vai ser reconhecido pelos alunos, tá? Então, é pela forma dele transmitir, de se relacionar. Então, antes de tudo, eu tenho que me planejar, tá? Então, assim como lá naquela receita, eu me planejei. Eu usei ali tudo, né? Aquela técnica, eu tenho que lavar a minha panela, eu tenho que preparar o tempero. O meu planejamento de aula, eu tenho que ter o roteiro, essa apresentação, como vai iniciar a minha apresentação, vou ter que ter uma acolhida, uma dinâmica, e aí fazer toda, né, a primeira aula, é a primeira palestra, então eu vou ter que apresentar quem sou eu, de onde eu vim. Eu posso falar algo pessoal da minha vida, ou depois, durante a palestra, e depois colocar a estrutura da minha palestra. Como vai ser desenvolvida a minha palestra? Qual é o conteúdo? Qual é o contexto? E qual é o objetivo para que realmente eu chame a atenção do meu aluno, para que ele se atente. Olha, eu vou prestar atenção, porque essa aula é interessante, ela vai me ensinar a entender, né, os mecanismos aí para mim me comunicar melhor. Então, eu preciso. E aqui a apresentação é tudo, olha. Quando a gente fala em apresentação, qual aí sanduíche você escolheria nessa foto? Qual sanduíche vocês escolheriam? O primeiro ou o segundo? Podem usar o chat, ou o áudio. O segundo mesmo. O segundo? Com certeza, né? Isso. Muito bem. Então, o Parece segundo. ser mais gostoso. Olha ali, a foto de um sanduíche comprado em uma loja qualquer, e aí uma foto do mesmo sanduíche, mas para fins de marketing. Então, olha aí, o marketing não pode ser de qualquer jeito. Então, a apresentação, ela é tudo. E aqui, só para sintetizar, o que nós aprendemos nessa aula de hoje? As técnicas de como vencer o medo, como é importante a autoestima. A gente vê aí, a gente assistir os grandes oradores, para a gente se espelhar nesses caras que tanto marcaram a história. É importante eu fazer uma autoavaliação, conhecer meus pontos fracos, meus pontos fortes, e às vezes fazer uma pesquisa. A avaliação da aula é importante para que você leia o que o seu aluno escreveu, o que precisa melhorar. Isso vai te fazer crescer, e aí, olha, trabalhar esses pontos. Então, gente, é importante essa análise, tá? Constante do teu eu, do teu trabalho, da tua forma de se comunicar, e o planejamento, que é a peça-chave.
Então, nós vamos focar nessas 3 qualidades para que realmente você se torne referência, que é a autoconfiança, a paixão pelo assunto e o entusiasmo, tá? E a questão também que nós aprendemos muito hoje foi os gestos, o quanto ele tem que ilustrar a tua fala e o contexto que você está trabalhando, tá bom? E aqui é a nossa referência, e eu quero encerrar com uma frase de Charlie Chaplin que a gente assistiu no nosso início. Quando me amei de verdade, eu realmente entendi que em qualquer circunstância, diante de qualquer pessoa e situação, eu estava no lugar certo e no momento exato. Foi então que eu pude relaxar. Hoje eu sei que isso tem um nome, autoestima. Gente, Charlie Chaplin, ele veio de uma origem muito pobre. Ele foi doado, o pai era alcoólatra, a mãe dele faleceu, e aí ele foi doado para um orfanato. Então, imagine a autoestima dele, né? Então, um menino sem pai, sem mãe, passou por muitas dificuldades. Mas quando ele resolveu se amar, é que realmente ele pôde se destacar, tá? Que ele se valorizou, que eu sou capaz, e ele foi atrás dos seus sonhos e se tornou aí, né, referência no cinema e uma pessoa que arrastou o carisma, o fã de muitas pessoas. Então, essa é a nossa aula, tá? Todo esse conteúdo, nosso slide, a gente faz em cima da apostila. Então, esse slide está na plataforma e está na apostila. Não deixe de ler o texto na íntegra, lá na apostila, porque lá também tem as atividades, os exercícios, até na plataforma, tá? Nós temos vários exercícios, que é para você exercitar e aprender. Os que vai ser avaliado, veja bem, é o videozinho de apresentação, tá? É a análise do orador, que é o slide que você vai fazer, e terceira e última avaliação nossa vai ser a palestra, que você vai fazer a tua palestra, o slide conforme está no modelo. Teve uma aluna que me passou um e-mail, professora, eu não consegui baixar. Não tem problema, eu envio para vocês, tá? Então, é só chamar. Alguma colocação? Alguém quer fazer algum comentário? Professora, só um momentinho. São 3 trabalhos, né? É 3 a trabalhos. palestra, o vídeo do orador. O vídeo da sua apresentação. Um vídeo simples de 1 minuto, 2 minutos, até 5 no máximo. Qual o outro, professora? É o slide da análise do orador, e o terceiro e último é a palestra. Então, esse slide do orador, eu não consegui identificar. Eu já baixei tudo. Então, eu vou te passar, me passa um e-mail. Lá no grupo, a Marcela mandou na primeira aula. E qualquer coisa eu vou mandar aqui para você também, ó. Vou mandar aqui no teu... Mas é porque eu não assisti a primeira aula. Não tem problema. Eu também não assisti. Alguém pode mandar, por favor, no grupo? Eu vou mandar. Se possível. A senhora, tá bom? Já deu uma olhada? Ótimo. Eu já carreguei esse material hoje. Se a senhora quiser dar uma olhada e fazer algum tipo de observação, correção, a senhora me fala, que eu corrijo. Não sei, né, se a senhora já tem acesso depois só, porque eu já subi eles hoje. Eu jurava que era para hoje. Não, mas a análise do orador é para hoje mesmo, tá? A análise do orador? Tá. Isso. Eu subi foi tudo, eu achei que era tudo hoje. Não tem problema, até melhor, que aí você já adiantou. Então, quem pode adiantar, ótimo. Você fica no lucro. Quem não conseguiu mandar a análise do orador hoje? Não tem problema. Como eu falei, quem não conseguiu passar a análise do orador e a palestra, nós temos aí até sexta-feira, tá? Da semana que vem, para mandar todos os trabalhinhos, porque é o prazo que eu tenho para lançar a nota de vocês, tá bom? Tá ótimo. Então, vocês se organizam, fazem... Eu achava que era até hoje. Era até hoje, mas aí nós prorrogamos. Por quê? Porque tem aluno que teve problema. Olha, professora, não deu para fazer. Aí, o que a gente... né?
Quando a senhora fala em palestra, professora, você está falando do slide, né? Do slide. Essa palestra que a senhora fala não é o slide de um material que a gente domina e a gente vai precisar apresentar para os demais? Isso. Ah, tá. Isso mesmo. Perfeito. Então só é 2. Ai, meu Deus. Então são 2 trabalhos. Não, são 2 trabalhos. 3. Em slide e o vídeo. Assim. Professora, tem análise do orador, tem uma apresentação que é nossa, né? Tipo, eu sou Thaís, fulano, tarará. Não é uma apresentação... Isso, é uma apresentação de vocês. Aí você vai apresentar quem é aquela... você, o que você faz, é um vídeo. Sim, eu compreendi. E aquela apresentação de um conteúdo que a gente domina e vai precisar apresentar para os colegas é outro. Essa é a palestra final, essa aí é a que vale uma nota maior. Essa palestra aí, professora, seria na aula de amanhã por sorteio, essa daí? É? Isso, vou sortear agora, tá aqui, ó. Ai, professora. Mas no caso, a senhora só vai sortear quem entregou o trabalho? Ou não? Não, eu já tô com o nome aqui, a relação. Ai, na folha. Eu vou sortear um número, Hoje o meu, porque amanhã aí, deixa eu falar. O que acontece? Se eu sortear e chamar uma pessoa que não fez, aí nós vamos verificar, essa pessoa vai justificar e não tem problema, eu vou sortear outra pessoa. Então, você tem que querer fazer a palestra, eu não posso obrigar, né? Tá bom? Professora, então, no caso, essa palestra eu vou colocar lá na plataforma só o slide. Se eu for sorteado, eu vou apresentar amanhã, certo? Isso mesmo. Eu entendi errado, eu pensei que tinha que gravar um vídeo. Eu entendi que todo mundo precisava gravar um vídeo e que aí os sorteados apresentariam na aula. Eu entendi, sabe como eu entendi, professora? Por isso que eu demorei a fazer. Eu preparei o slide e aí coloquei o slide como se fosse, como a senhora está dando aula para gente. E aí eu estava falando, o slide passando e eu explicando. Ah, entendi. Não. Lá na plataforma de vocês tem até um documento que explica. Prepare um vídeo de até 5 minutos com uma apresentação. Quem é você? Qual é a sua área? Tá? O que você gosta de fazer? Até 5 minutos. Aí, eu até passei o áudio. 2, 3 e 4 da plataforma do EAD Book tem tudo isso lá. É só ler. Por exemplo, o 2, eu acho que é o análise do orador. O 3, eu acho que é o vídeo de... Não, é o vídeo da apresentação de um conteúdo que você domina. Tipo, eu falo muito bem de geladeira, e eu vou fazer um material de geladeira e vou explicar para os colegas. O 4 é uma apresentação pessoal minha, tá escrito tudo lá. Tá tudo lá no EAD Book. EAD Box, acho que é isso. Muito obrigada por esclarecer. Tá? É isso mesmo, tá bom? E aí, gente, então nós vamos fazer o sorteio de hoje. Hoje, olha aqui, deixa eu falar. Hoje não, de amanhã. Porque hoje já tem uma pessoa que eu já conversei com ele, que é o Alan, e ele vai compartilhar com a gente a análise do orador. Então, eu vou fazer o sorteio de amanhã, tá bom? Ok. Vou fazer aqui, eu já estou com a listinha, aí eu vou tirar um número, veja bem, eu vou tirar um número, e aí tá aqui, ó. Para amanhã, eu tirei o número 2, aí eu fiz aqui, ó, na minha lista, eu coloquei aqui o número 2, é a Girlandra, tá? A Girlandra está hoje na aula? Não, acho que não. Não tá, né? Mas então eu vou conversar com ela. Qualquer coisa, se ela não puder apresentar amanhã, eu já vou deixar um de sobreaviso, vamos lá. Esse aqui, ó, número 1. Quem está aqui na minha lista, que foi o primeiro que me passou, se ele quiser também, é o Alan, que ele vai apresentar hoje e amanhã, se ele puder. Professora? Oi. A Girlandra, eu trabalho com a Girlandra, então o dia de sábado ela não está assistindo a aula, porque como ela está grávida, ela está marcando as consultas tudo para o dia de sábado. Ah, então já manda um recadinho, fala que ela foi a sorteada.
Tá Aí, bom. se ela não puder, para ela me falar, tá? Mas Tá vai bom. ser um prazer compartilhar, gente. São temas, olha, o material de vocês ficaram ótimos. Vale a pena compartilhar com os colegas, tá? E aqui, os 6, quem foi que... É o Jonathan, tá? Aí, olha, para amanhã nós temos a Girlandra, o Alan e o Jonathan. Então, eu tenho que ver a disposição de vocês, tá bom? Aí depois vocês me dão a resposta. Quem puder, uma apresentação já é o suficiente. Professora, caso a nossa colega não possa apresentar, eu também posso apresentar junto com o Jonathan, sem problema algum. Então, beleza. E agora nós vamos para a apresentação a análise do orador. Tá bom, Alan? Aí fique à vontade. Eu vou passando para você e você vai falando. Tudo bem. Boa noite, queridos colegas, amigos e companheiros de curso. Peço licença à professora Marluce para apresentar o orador. E foi uma análise que eu procurei ter alguns critérios. E o critério foi aquele de impacto, né? Então, primeiramente eu vou apresentar para vocês aí a Oprah Winfrey. Não sei se algum de vocês conhecem, mas a Oprah é uma atriz norte-americana, né? Ela não só é atriz, ela também é comunicadora. Ela se formou em comunicação. Vocês vão ver mais adiante um pouquinho. E se vocês tiverem um pouquinho de tempo, vocês vão poder observar que aí está um pouco da história dela, um pouco da biografia. Ela é apresentadora de TV, produtora. Ela tem vários e vários aí formas de trabalho, né? Ela já ganhou o prêmio de Emmy, né, de melhor programa de talk show. Então, ela tem uma história de vida muito rica, porque se vocês analisarem, essa artista, ao lado quando criança, teve um problema muito sério na sua vida. Teve um problema de abuso sexual, né? Ela foi molestada quando criança, e isso já cria um certo impacto, né? Ela foi morar com o pai em Nashville e se mostrou uma aluna muito inteligente quando criança. Ou seja, gente, ela, no começo da sua história, ela, como criança, já tinha tudo para não dar certo. Isso que me chamou a atenção. Muitas das vezes, pessoas que sofrem desse tipo de abuso dificilmente conseguem reverter. É claro que tem a superação, é claro que tem os estudos, e ela é uma vencedora. Ela me chamou a atenção por esse detalhe. Aí está a história dela, como criança, sofreu esse trauma, e depois, como nós vamos ver adiante, ela conseguiu superar. Vamos adiante um pouco, na próxima. Então, contando um pouco para vocês da trajetória de Oprah, né? Em 76, ela se formou em comunicação. Tá aí o detalhe onde eu queria chegar. E artes cênicas, né? Mudou-se para Baltimore, né? E participou da WJZ TV News. Foi aí que ela começou o trabalho dela, foi aí que ela começou a se identificar, a se achar como um profissional. E a facilidade dela de se comunicar com o público que chamou a atenção da emissora no qual ela trabalhava naquele momento. Então, a partir daí, ela começou o lado profissional dela começou a aflorar. Foi quando, em 85, que ela conseguiu receber um programa próprio, né, o Talk Show, que ficou muito conhecido. Ela ainda ficou por 25 anos apresentando esse programa. Ou seja, ela tem muito talento, ela é uma celebridade internacional, né? E como vocês podem ver, ela se tornou uma bilionária. Ela é uma norte-americana bilionária. Então, agora como, né? Podemos observar como que ela fez tanto sucesso. A partir desse problema que ela teve na infância, ela foi percebendo que com a comunicação, e com a experiência pessoal, ela atrelou o profissional com o pessoal.
e aí ela foi seguindo adiante os trabalhos delas. A bilionária também é atriz, né? Já atuou em 6 filmes. Ou seja, o filme que, inclusive, daquele diretor famoso, né? Steven Spielberg, foi um dos diretores dela. E ela seguiu adiante. Como eu falei para vocês, né? Do trauma de criança, ela se tornou uma ativista, né? Ela teria tudo para ser traumatizada, complexada, e ela conseguiu superar. Atualmente, a última pesquisa que teve, em 2003, a fortuna de Oprah já estaria em 2 bilhões e 700 milhões. Ou seja, ela conseguiu vencer e ser um sucesso internacional. E aí, só um minutinho. Então, o que nós podemos fazer agora é analisar o vídeo. Se nós tivermos tempo, professora, são 5 minutinhos que ela conta um pouquinho de uma história de uma senhora que também sofreu o mesmo caso dela. Então, só um minutinho, deixa eu só localizar aqui, tá? Abrir. Então, realmente, olha, uma oradora realmente interessante. Adorei, Alan, belíssimo trabalho. E aí, vamos preparando aí para as perguntas, gente, as considerações. Aí, qualquer coisa, se tiver sem som, vocês falam, tá? É 5 minutinhos o vídeo. Muito interessante, né? Então, meus colegas, comentar? Eu ia falar, professora, para complementar, o que me chamou a atenção, a força na oratória, né? A dicção, a postura, e com propriedade, que é o que fica mais fácil para ela também transmitir essa emoção diante do que já aconteceu com ela na infância. Então, esse impacto que eu falei no início da minha apresentação, que me chamou a atenção, é uma oradora que ela tem propriedade no que fala, ela domina bem o assunto. E a partir daquele momento de dificuldade que ela teve na infância, ela pegou isso para si e foi abraçar a causa, abraçar as pessoas com que passam por esse problema. Então, analisando a Oprah Winfrey, o que me chamou a atenção? Que ela é objetiva, a gente já sabe do que ela vai falar. Ela, em seu discurso, ela vai direto ao ponto. Qual é a causa da oratória? Qual é o objetivo que ela tem? O que ela quer trazer para o público dela? Então, isso, ela é bem objetiva quanto a isso. Outro ponto, a entonação vocal. Pode observar que ela não grita, mas ela impõe a segurança no que ela está falando. Faz com que todos prestem atenção, faz com que todos que estão ali se comovem, né? Por uma justa causa, né? Então, ela transmite essa emoção, ela é bem convincente naquilo que ela está trazendo. E o importante, que a senhora até disse em sua aula, a questão do conteúdo. Não é falar por falar ou se expressar bem, mas é trazer informação, né? E ela é bem informada em sua oratória porque ela procura ensinar o público com suas experiências profissional e pessoal, como eu coloquei aí. Então, ela conseguiu agregar, ela conseguiu juntar essa experiência e fazer disso aquela história de fazer do limão a limonada. Então, ela conseguiu extrair coisas boas daquela situação. Ela poderia ser uma derrotada, e hoje ela é uma mulher de sucesso, uma celebridade, uma atriz, ela é respeitada, conceituada, tem livros, teve programas de televisão, né? Não, lógico, ela teve talento, né? Ela teve talento. Então, eu fiz uma análise, e qual foi o objetivo que eu encontrei, qual foi a análise que eu concluí, a síntese, né? Que em suas apresentações, em seu programa de televisão, em palestras ou até mesmo em entrevistas, sempre demonstrou carisma, boa entonação, empatia, né? E com todas essas qualidades, tornou-se um exemplo de como a comunicação bem utilizada
apurada, estudada, somada ao seu talento e experiência de vida, torna um ser humano muito mais com sucesso e prestígio. Então, essa foi o meu resumo quanto a essa pessoa, né, que ela conseguiu vencer, ela consegue militar a causa dela com propriedade, e, além disso, ela poderia, só isso já teria sido sucesso, mas ela conseguiu vencer. Ela é uma pessoa bilionária, ela trouxe recursos financeiros para ela. Então, por favor, a senhora pode passar o próximo slide. E essa é a Oprah Winfrey, que atualmente ela possui 67 anos de idade, e foi um prazer muito imenso falar um pouco dela. Eu cheguei até mesmo a fazer análise, a fazer a pesquisa. Eu realmente cheguei a me emocionar, porque eu conhecia um pouco da história dela por ela ser uma apresentadora de TV, né, que já era conhecida, mas eu não sabia a fundo a história de vida, de luta, né? A história que ela tem, ela fez uma instituição de caridade. Só ela doou 10 milhões de dólares, né, por essa instituição. Então, isso me chamou a atenção. E foi arrecadado 11, alguma coisa. Só ela doou 10 milhões de dólares. Não é nem a questão do valor, porque ela é bilionária, mas é a atitude de promover, de comover todo um mundo em volta dela. E ela podia muito bem, com a rede de televisão, fazer o programa dela de boa, mas não, ela juntou, ela priorizou essa causa, ela usou esse meio de comunicação, né? E o mais importante, que ela, sabendo da qualidade, sabendo de toda essa situação, ela se formou em comunicação, né? Então, ela fez curso, ela se qualificou, ela foi atrás da técnica. Então, ela foi atrás de como usar esse artifício dela em prol de todos, da causa. E ela mesma, né? Ela conseguiu, ela sabe se portar, a postura, tudo que a senhora falou em suas aulas, ela consegue colocar em prática, porque ela estudou também, né? Não é a questão do dom, é a questão realmente do estudo. Então, eu espero, professora, queridos amigos, colegas aí de sala, que eu possa ter contribuído com essa oradora. Boa noite. Muito. Alguém quer falar alguma coisa? Muito bom, Alan, parabéns. Michele, obrigado. Uma coisa que eu percebi enquanto a Oprah falava, enquanto você relatava, também a autoridade que ela tem, porque ela viveu, né, esse contexto todo que ela defende hoje, é uma causa que ela defende, mas também o fato da fala dela gerar vida. Você percebe que está todo mundo vidrado na Oprah. Então, ela não só comunica, ela desperta as emoções mais profundas. O público dela é a defesa da mulher, mas pode ver que os homens se emocionaram. Perfeito. Isso mesmo. Alguém mais, gente? Parabéns, Alan. Foi muito esclarecedor, principalmente para quem não conhecia, né? Ela só enquanto apresentadora, uma figura pública, né? Mas foi muito esclarecedor. Eu, particularmente, eu não sabia, né? Dessa situação toda, né? Essa causa que ela defendia, o motivo pelo qual eu nunca tinha pesquisado. Então, parabéns, muito bom. Obrigado, Thaís. Parabéns mesmo, Alan. Muito bom. Eu conhecia eu só de ouvir falar, assim, né? De apresentação na televisão, mas não conhecia a história dela. Né? Eu achei bem interessante, bem legal. Já admirava ela antes, agora eu vou admirar muito mais. Isso, Vanessa. O engraçado é que eu conheci ela porque ela foi intérprete daquele filme A Princesa e o Sapo. Eu só conhecia pela voz que ela fez a tradução. Então, eu conhecia como atriz e como apresentadora de TV. Tipo, como se fosse o Jô Soares aqui pra gente, né? Aquele talk show, aquele programa com convidados no sofá. Então, eu conheci ela dessa forma, como uma artista realmente. Porém, ela tem raiz, né? Ela tem toda uma história. É isso que chamou a atenção. Como ela vence, né? Como é bom a gente ver pessoas que vencem na vida e consegue virar o jogo, né? E ela virou assim, virou o mundo. Não virou o jogo, ela virou o mundo, porque ela é bilionária, ela defende uma causa, ela realmente tem todo o mérito
Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ela, acho que a última entrevista que ela fez com o príncipe lá, né, e a esposa dele, o intervalo, né, tipo um comercial, o intervalo, né, entre um capítulo e outro, entre um episódio e outro, os comerciais que tinham, né, entre no meio, assim, no intervalo, nossa, eles arrecadaram milhões, entendeu? Só de propaganda, né? Para ver o quanto ela o nome dela, né? A influente, né? A influência dela, né? Causa na televisão. Isso. Muito bem, mais uma vez, parabéns, Alan. Assim, a escolha foi bem assertiva, né? E assim, achei interessante quando a gente analisa toda a forma dela se expressar na hora, lá falando para centenas de pessoas, inclusive artistas famosos, olha... Exatamente, assim, sentando para ela, né? Muito, e aí segurança que ela tem, né? Toda uma segurança, a entonação e a elegância dela. Quanto ela é elegante, ela tem essa marca forte, né? Essa presença aí que chama a atenção. Então, realmente, ela é maravilhosa. E olha, se as fotos são de 67 anos, ela está muito conservada. 67. Então, assim, realmente é um exemplo para a gente se inspirar, para a gente seguir. Eu gostaria também de compartilhar, ela não está aqui hoje, ela foi sorteada, tá? Mas eu quero compartilhar dos alunos, todos que fizeram, aos pouquinhos, assim, são temas bem interessantes, eu gostei que ela escolheu, olha aí, criatividade. Então, o que ela escolheu aqui nesse tema? Ela escolheu Jesus Cristo, um grande orador. O maior de todos ela escolheu. O maior exemplo de comunicador. Então, bem criativa, que foi a Girlandra, ela não está hoje, né? O colega já justificou que hoje ela está fazendo consulta, ela está grávida, e aí ela fala um pouco de Jesus, então ela analisa aí o que ele realmente conquistou, qual foi a história de vida dele, ele... um exemplo de orador mesmo, eu achei interessante trazer isso para vocês, porque Jesus ele falava para as pessoas pobres, os humildes, né? Então, o público de Jesus era esse, ele tinha essa preocupação maior, né, de atender pessoas que estavam necessitando, e ele falava por meio de parábolas. Então, ali você vê que essa oradora, a obra, ela traz histórias de vidas que ela já entrevistou. Então, o orador, ele enriquece aí o discurso dele, o conteúdo dele, dando exemplos da vida real, exemplos que aconteceu com ele, histórias dele. Isso também serve para ilustrar a palestra, para enriquecer, porque o público ele se interessa por histórias. A parábola, ela tem esse poder de justamente trazer o conteúdo que você quer trabalhar de uma forma dinâmica. As histórias, olha que interessante, que dica legal. Então, que a gente também possa tirar isso como ensinamento para a vida. E aí fala da didática que ele usou, que eu achei muito interessante. Então, assim, ela teve esse olhar, né? Ele ensinava essa prática da vida. E até hoje ele está ensinando através da Bíblia, né? Então, de como a gente tem que agir com o próximo, tem de tudo. Então, ele ensina de tudo, até a cuidar dos filhos, com o marido. Então, isso é muito interessante, até com os políticos, os nossos superiores, é uma lição para a vida. Então, achei muito interessante aí a criatividade, né? Essa escolha de vocês. Então, nós temos aí, hoje eu recebi Augusto Cury e outras mais que eu quero trazer aos poucos aqui para compartilhar com vocês, tá? Quero mostrar mais uma vez aí o nosso modelo que eu coloquei lá na plataforma de vocês, que o que é interessante para quem ainda não fez, né? Porque vai realizar. Então, eu vou passar aqui que os meninos... O
o Alan e a Girlandra, eles seguiram à risca. Então, ficou legal. Ah, professora, eu quero adaptar mais um pouco, vou ilustrar. Fique à vontade, entendeu? É isso que a gente quer, essa criatividade. Oi? A gente pode usar, então, os mesmos oradores que alguém da turma já usou. Pode repetir. O legal seria variar, né? Para a gente ter esse compartilhamento. Mas, se quiser, também não tem problema. Né? Então, fica... Nem tem como saber também, né, quais são os oradores dos colegas. Não, quem eu ainda não falei, você não vai adivinhar, tá? Mas aí já fica a dica. Mas se quiser também, fique à vontade. Por quê? O que eu penso? Não é para repetir, mas é assim, eu tive a curiosidade em fazer porque eu gostei, eu quero pesquisar mais a fundo. Então, essa é a ideia, que você tenha essa pesquisa mais a fundo, porque você vai aprender. Então, o objetivo dessa atividade é exercitar pela pesquisa essas habilidades. Então, se você teve curiosidade, chamou atenção, então eu acho que é válido, sim, você pesquisar, tá? Professora, a senhora, se tiver tempo, né? A senhora podia mostrar o meu, rapidinho? Só para eu ver se eu fiz certo? É assim, o que eu falei? Eu vou abrir daqui a pouquinho, tá? Eu vou só seguir esse modelinho aqui, só para vocês terem mais uma noção. O que acontece? O slide que eu coloquei lá como modelo, aí fala, olha, como que a gente vai escolher? É bem simples, o Alan ele fez direitinho, a Gilvandra também, a Girlandra, né? Aí tá aí, ó, Mário Sérgio, apresenta quem é a pessoa, tá? O que realmente você gostou, que te conquistou no orador, quais são as qualidades, tá? Os pontos fortes do orador. Então, é isso que realmente chama a atenção no orador para você. Aqui está um vídeo de um pequeno trecho, então, assim, a escolha do Alan foi ótima, porque foi um vídeo curto, 5 minutos, então esse é o ideal. Esse aqui que eu apresentei foi de 4, tá? Então, é o interessante. E ele analisou, né? Assim como ele fez, aí foi o modelo aqui sugerido. Ele seguiu bem à risca. Quais foram aí as qualidades que realmente chamam a atenção? Eu falei de Mário Sérgio, sotaque, e aí vai, ó. Nos gestos, que também é importante, é uma marca, conta histórias. E ele fez assim, e ela também. Então, eu percebi que vocês tiveram, isso aí já é outra coisa, eu percebi que vocês tiveram esse cuidado. Isso é muito importante, em seguir esse modelo aí como orientação, tá? Professora, eu fiz o meu e coloquei lá na plataforma. Tem que enviar para o seu e-mail também ou não? Para o meu e-mail. O que eu estou fazendo? Porque eu até prefiro que vocês façam isso, mandar já em PDF, porque o meu computador ele tem um bloqueio, ele não abre, eu tenho até que verificar isso. Ele não abre o slide, tá? Mas só na plataforma tem que enviar para o e-mail também, tem que enviar para o e-mail. Você me mandou... Quem foi que me pediu para mostrar? Foi a Michele? Isso. A Michele. Eu vou tentar abrir direto aqui no e-mail, tá? Para não levar muito tempo, porque a nossa aula ela é gravada, né? Então, a gente vai otimizar aqui, aí eu vou tentar abrir já no e-mail, espera aí. Estão vendo? Está carregando. Tá. Então, veja bem, a Michele, você quer falar, Michele, sobre o teu tema? Pode ser. Pode falar. Eu tô vendo bem pequenininho, não sei se está um slide. Deixa eu aumentar, só um minutinho. Não aumentou, né? Não, acho que só se a senhora baixar, mas o meu está em PDF já. O teu está em PDF? Tá. Ah, então ótimo. Então, o tema da Michele é... Pode ir falando um pouco o que você escolheu, Michele. Eu escolhi essa uma palestrante. oradora que eu admiro muito, que é a Natália Arcuri.
Não sei se alguém aqui conhece. A Natália, ela é fundadora e CEO do Me Poupe, o maior canal de finanças do mundo, maior plataforma de finanças do mundo, e também autora, palestrante, professora, tem cursos aí online. E uma coisa que me chamou a atenção, eu já acompanho a Natália há muito tempo, ela tem um laboratório que é jornalista, mas não é só por isso. É pela forma como ela cativa a atenção das pessoas e pelo sonho dela. Qual era o sonho dela? Vou já chegar lá. Essa é a Natália que vocês estão vendo. Eu coloquei uma frase que ela sempre fala. Falar sobre dinheiro não precisa ser chato. Assim como planejar a sua vida financeira não precisa ser a atividade mais maçante que existe. Eu não estou enxergando direito. E com essas certezas que hoje preparo meus alunos que estão espalhados pelo mundo. A tecnologia me permitiu treinar brasileiros comuns, carentes de educação financeira em qualquer localização do globo. Amo ensinar as pessoas a enriquecer licitamente. O que ela quer dizer com isso? O objetivo principal da Natália é alcançar as pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento sobre finanças pessoais ou sobre independência financeira. Uma coisa bem parecida com a Oprah, a Natália teve um primeiro casamento. Ela é divorciada e é casada de novo. E ela passou que a maioria das mulheres já passaram. Não ser dependente financeira de um marido, mas sofrer um certo tipo de opressão, de não poder se dedicar aos sonhos e tal. E ela viu que muitas mulheres eram violentadas por causa disso. Então, ela decidiu, vou ensinar, vou usar todo o meu talento e ensinar a maior quantidade de pessoas que for possível para que eles tenham esse conhecimento. Ela já foi repórter do SBT e da Record, ela tem 36 anos hoje, nascida em Mogi das Cruzes, São Paulo, e ela é casada com Érico Borgo, do Omelete. Ela é formada em jornalismo, especialista em finanças pessoais, coach, economia. Eu não vou ler tudo, gente, porque senão a gente vai demandar muito tempo. Mas como eu falei para vocês, empresária, palestrante, autora, ela tem 2 livros. O primeiro livro dela já é best-seller, Me Poupe, 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso em um Guia Prático. Ela é digital influencer, o Me Poupe já tem mais de 5 milhões aí de seguidores. E aí eu coloquei, pode passar, professora. Por que os principais características que fazem da Natália uma grande oradora? Pode voltar um pouquinho, por favor. Pode voltar? É porque no meu carrega primeiro, por isso que eu já pensei que era muito legal, Michele. Que essa aqui é a parte mais importante, essa aqui. O que faz ela ser uma oradora que eu admiro, né? As qualidades dela. Eu acho ela muito dinâmica, gente. Se você assistir um vídeo dela, você vai ficar preso. Ela prende o espectador com muita facilidade. A linguagem dela é simples. Todas as pessoas são capazes de compreendê-la. Ela é engraçada. Todos os vídeos dela têm uma pitada de humor, então é muito legal. Não é aquela, vai falar sobre dinheiro, vai ser chato. Não é chato. Ela emociona, ela dá dicas, ensina passo a passo de como fazer, é paciente e ensina várias vezes a mesma coisa. É direta, é autêntica, doa o que doer, ela sempre fala a verdade. Excelente comunicação, o que a professora falou hoje na aula, visual, oral e corporal. Admiro muito isso nela. Usa métodos criados por ela mesma, didática, eloquente, convicta, tem uma oratória de dar inveja. Por isso que eu resolvi falar sobre ela. Pode passar. Isso é as redes dela, só para a gente ver o canal do YouTube que eu falei para vocês, o blog do Me Poupe, o Instagram do Me Poupe, que tem mais de 1 milhão, a conta pessoal dela, que tem mais de 2 milhões de seguidores. Pode passar também, professora. Isso aí é o ecossistema dela, os 3 cursos dela, Eu, Chefe de Mim. Desculpa, mas esse é o nome do curso dela, Jornada da Desfudência. E o outro é Meu Salário, Minhas Regras, os 2 livros dela no meio. E agora, dia 13 de abril, ela vai estrear o programa de TV em rede nacional, Rede TV. Vai estrear um programa em rede aberta para alcançar muito mais pessoas com a educação financeira. Pode passar. Agora o segredo é usar essas palavras de impacto, né, Michele? Uhum. O nome
bem pejorativo para causar. Muito bom. Gostei da oradora. Curiosidades. O Banco Central do Brasil se aproximou do Me Poupe e, pela primeira vez, um presidente em exercício do Banco Central, Ilan, concedeu uma entrevista a um canal do YouTube. Resultado, 100 mil views em menos de uma semana. O canal do YouTube tem um alcance mensal de mais de 21 milhões de pessoas. Além de ser o rosto do Me Poupe, aí eu falo sobre as premiações dela, já ganhou várias premiações, já recebeu o prêmio Comunix de melhor jornalista da economia, já é vencedora do prêmio do Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros e é a maior startup de entretenimento financeiro. E só tem 6 anos de existência. Pode passar, professor, por favor. Gente, eu não consegui colocar os vídeos, não sei por qual motivo, e aí eu deixei alguns links, vários links de palestra dela, do próprio Me Poupe. Quem tiver interesse, amanhã não, né? Na verdade, amanhã eu vou subir a minha palestra, que vai ser sobre finanças. Não vai ser sobre ela, mas vai ser sobre finanças, e muita coisa foi ela que me ensinou. E aí, finaliza o meu slide. Se você quiser, eu posso compartilhar com o pessoal aqui também no grupo, se você autorizar. Tá bom. Tá bom? Autorizo sim. Assim ficou perfeito, excelente. Tá bom. Muito bom, parabéns, olha. Alguém quer comentar, gente? Professora, eu conheço um pouco sobre ela. Aí, em uma entrevista que eu vi na CNN, né, um ponto que eu gostaria também de comentar aí, é que ela iniciou no mundo de finanças, que é um mundo relativamente masculino, né? Então, teve aquela questão de preconceito por ela ser uma mulher no início, entendeu? As pessoas, os homens, né, viam ela como uma ameaça, entendeu? O jeito dela falar, como a colega falou aí, é um jeito bem simples que agrada às pessoas quando elas ouvem, entendeu? Então, os assuntos sobre finanças pessoais que ela fala, essas coisas assim que realmente é para pessoas que têm menos vamos dizer assim, menos conhecimento, ela consegue abordar de um jeito bem simples, entendeu? Então, isso para o pessoal que já estava nesse mercado, né? Isso se tornou algo que poderia ser uma ameaça para eles, né? Então, isso ela conseguiu sobrepor, e não é à toa que ela está aí, né? Com esses números que a colega falou. Então, é muito bom o trabalho dela, eu gosto muito também. Parabéns pelo tema, né? Michele. É um tema de finanças, eu gosto muito disso. Não é à toa que, professora, eu recebi a notícia que amanhã eu vou trabalhar, então eu não vou conseguir apresentar com o Alan amanhã de manhã. Mas, pegando o gancho, o meu tema amanhã seria sobre finanças, mas educação financeira voltada para as crianças nas escolas, né? Esse era meu tema para amanhã. Mas fico para uma próxima, mas o tema de finanças é algo que eu acho muito bacana, e parabéns, Michele, pela escolha. Aí, John, me manda para o e-mail para mim compartilhar com o pessoal. Então, a gente é gêmeos, porque o meu assunto é o mesmo. Então, aí eu vou também passar o teu slide aqui para o pessoal ver e vou compartilhar na turma, porque realmente é um tema bem interessante. Tá? Sem problema, fique à vontade. Vou mandar hoje à noite para você. Tá bom, gente. Alguém mais quer falar? Então, parabéns mesmo, porque eu não conhecia essa oradora mesmo, nunca ouvi falar, confesso. E super interessante, já vou até segui-la. Segue, Alan, porque o colega falou sobre algo na questão de ela fala para poucas pessoas que têm conhecimento, só que eu, por exemplo, sou formada em administração e tem muita coisa que eu só comecei a aplicar quando eu a conheci. Não só ela, como Gustavo Cerbasi e vários outros mestres aí em economia. E finanças é um tema que é interessante para todos nós, né? Ainda mais agora, na época de pandemia. Verdade. Eu também vou pesquisar, viu, Michele? Adorei a sugestão.
Qual o teu tema da palestra, Michele? O meu é a mesma coisa do John, porque o meu, como querendo ou não, os adultos já tem mais algum sentido, eu quero o meu tema e até mesmo a minha proposta de defesa da docência, que eu já tenho, é de incentivar a educação financeira no ensino fundamental. Então, quanto mais cedo começar, melhor. Muito bem. Então, gente, amanhã, como o Jonathan não vai poder participar, nós vamos ficar aqui, vou depender da Girlandra, o Alan, né, se ela topar, e aí, quem quiser ficar já de sobreaviso, a Michele, outra pessoa, para compartilhar, que olha aí, que riqueza de detalhes, esses conteúdos que vocês trouxeram para a gente hoje. Então, todo mundo aí já gostou, excelentes dicas, a gente, além de aprender, vocês estão informando a gente, dando dicas, orientando. Então, já fiquem aí de sobreaviso, que aí, no final, eu faço a apresentação, vai ser esse o roteiro. Eu vou fazer a apresentação da aula, do nosso conteúdo, e aí já vamos para as palestras, tá bom? Certo. Amanhã, o meu tema da palestra vai ser sobre o direito do consumidor, bem interessante, viu? Tirar algumas dúvidas que sempre temos, né? E o direito do consumidor veio para esclarecer algumas coisas. Amanhã tu pode compartilhar o teu com a gente? Eu não conhecia essa moça, achei bem interessante. Posso, eu vou mandar lá no grupo, tá bom? Eu já mandei aí, gente, no chat, a palestra da Michele. Acabei de compartilhar. Chama Slide de Orador que Admiro, tá? Tá em PDF, é só vocês baixar. Olha aí, tá aí no chat, dá uma olhadinha. Eu acabei de compartilhar tanto a palestra da Michele quanto a palestra do Alan para vocês, tá? A aula amanhã é pela manhã, né? Amanhã é pela manhã, começa às 9 até às 11. Mas amanhã a gente vai estender um pouquinho mais, tá? Porque da última vez eu pensei que era à noite, aí eu perdi a aula de sábado. Poxa... Então, confirmem lá no grupo, porque às vezes tem alguém que acaba esquecendo também, ou se confundindo. Aí passa o horário lá no grupo de vocês, tá? Professora, amanhã eu também vou estar trabalhando. Vai haver vários sábados que eu vou trabalhar. Vai prejudicar a gente diretamente? Não, a aula vai ficar gravada. Eu só peço para vocês mandarem uma mensagem para o meu e-mail. O porquê, você vai estar trabalhando e tudo para justificar, tá bom? Pode deixar, professora. Então, gente, é isso. Aí nós vamos começar a nossa aula amanhã, pontualmente. Eu gostaria agora de compartilhar aquele vídeo também, como encerramento da nossa aula, mas antes de finalizar, nós vamos voltar para estar só fazendo alguns comentários desse vídeo maravilhoso, que eu acho que vocês já perceberam que eu sou fã, que é Mário Sérgio Cortella, e ele tem muito a nos ensinar, tá bom? Espera aí, deixa eu compartilhar de novo a tela, porque eu sempre esqueço de habilitar o áudio. Está fazendo o possível ou melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola que tinha boletim escrito, o pai olhava 6 em português, 5,5 em matemática,
4 em história. Pai, deu para passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida. Isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ela olha para mim 5 da tarde e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em 5 minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina com azeite e sal em cima, mais nada. E eu, com a fome que eu estou naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em 4 e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor. Né? Gente, está travando para vocês? Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém, quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique, casa de barro com madeira trançada, entrava na casa, chão de terra, tudo varrido. Tudo varrido, capricho. Ah, mas o chão já é de terra, capricho, fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole d'água na roça. A mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada. Areada. Passava areia em volta. Ah, mas já é pobre mesmo. Epa, pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre e limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de ver Deus. Vai à igreja. Pode, não, roupa não é nova. Vocês têm remendo, mas tá limpinha. E põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal. Teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às 3h30 da manhã, algumas pessoas acordam, pegam 2, 3 ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do Corpo de Bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando gente do meio de ferragem. Para ganhar no fim do mês 3.200, 3.400. Já imaginou? O que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele por que ele faz, falou porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de sutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do Estado da Prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação, em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Quero aproveitar agora esses teus 13 minutos de desespero para pensar um pouco uma ideia dentro disso. Para a vida ter propósito, para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil.
medíocre. Gente, olha que frase relevante, né? No outro vídeo ele já tinha falado isso. Ele falou, a vida é muito curta para ser pequena. Então, assim, só para fechar a nossa aula de hoje, com chave de ouro, que a gente possa dar o nosso melhor em tudo que a gente fizer, porque eu tenho certeza que o que você faz é muito importante lá na empresa, lá na escola, onde você trabalha, onde você desenvolve, né, as suas habilidades aí. Então, que você faça sempre o melhor. E quero agradecer, gente, pelos que contribuíram por tornar essa aula hoje de excelência. Vocês são extraordinários, então, muito obrigada aí, os que compartilharam esse belíssimo trabalho, eu fico muito orgulhosa, eu sempre me surpreendo, às vezes, com o talento, sabe, dos alunos, porque, às vezes, até vocês duvidam, né, da capacidade de vocês e acabam surpreendendo, olha aí. Então, cada um mais talentoso que o outro. Então, excelente contribuição do Alan, da Michele, da Girlandra e de outros aí que eu tenho certeza, tá, que fizeram o seu melhor, tá? Então, amanhã a nossa aula vai começar às 9 horas, pontualmente, e aí nós já dá início ao conteúdo e depois as palestras de vocês. Não percam a aula de amanhã, gente, porque, olha, esses alunos vão arrebentar. Se vocês perderem, vocês vão perder em termos de conhecimento, que é só assunto legal. O tema da Girlanda eu também achei muito importante, que é clima organizacional. Olha que interessante. E aí vai, né, tema aí do consumidor, direito do consumidor. A Michele vem de novo com finanças. Que maravilha! Nós vamos estar aí, ó, bem capacitados, tá? Para a vida, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Parabéns pela aula, professora. Foi uma excelente aula mesmo. E aos demais colegas que participaram. Eu que agradeço a participação de todos. Boa noite a todos. Amanhã promete mesmo, né, professora? Faça aí o teu convite, Alan. Venda teu peixe. Isso, eu convido nossos colegas. Espero que amanhã eu faça uma apresentação bem melhor, que é a área que realmente eu me sinto à vontade em falar e atuar, que é direito do consumidor. Muito bom. Vai ser um prazer assistir. Então, boa noite, tá? Fiquem com Deus, bom descanso. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Até amanhã.